Graça e paz, amados irmãos, estamos aqui outra vez, nesta manhã bendita, 6 de março de 2022, dando início a mais uma live da Escola Bíblica do Departamento Nacional da Missão Evangélica Pentecostal do Brasil. Queremos saudar a você, aos pastores, você que nos escuta, aos superintendentes, professores, à diretoria nacional, na pessoa do pastor José Azemar, ao Conselho Nacional, aos diretores regionais de educação, a você missionário, a você seminarista. Hoje, neste domingo, vamos dar continuidade a essa temática tão importante sobre adultério, divórcio e novo casamento. O nosso querido pastor Misael Lins dará continuidade, a essa série de ministrações, de reflexões sobre o Sermão do Monte. Também queremos parabenizar, a nossa querida intérprete, a pastora Josinha, que está hoje conosco. Ela fez aniversário no dia 28. Queremos externar os nossos cumprimentos, da bênção de Deus sobre a vida dela, que o Senhor possa abençoá-la nesse novo ciclo, que se inicia do seu ano, e seja um ano próspero no seu ministério. A bênção do Senhor seja sobre a sua casa, sobre toda a sua família. E também aos demais queridos irmãos que durante toda essa semana também fizeram aniversário. Também aqui no campo da Paraíba, queremos parabenizar o pastor Josias e o nosso querido irmão Coriolano. Eles são amigos há mais de 50 anos e fazem aniversário no mesmo dia. Então, rogamos aí as bênçãos celestiais sobre a sua vida. Enquanto nós estamos iniciando, quero convidar a todos a compartilhar esse link. Essa temática é muito importante. Você, pastor, você, líder de igreja, de congregação, você não pode deixar de assistir essas lives. Elas são importantíssimas para a saúde espiritual, para a edificação do corpo de Cristo em toda a terra. Vamos orar. E eu quero convidar a todos os irmãos a orar especialmente pela paz da Ucrânia. Há muitos irmãos, há pastores, há familiares, sendo atrocidades por essa guerra louca, do presidente da Rússia. Vamos orar para que o Deus da paz intervenha e traga livramento e salvação para a Ucrânia. Vamos orar para que a justiça do Senhor, do Deus eterno, prevaleça sobre aquela região. Há muito choro, muitas lágrimas. Homens, rapazes, que deixaram seus familiares e agora precisam estar no fronte da batalha contra um exército impiedoso, um exército perverso. Portanto, oremos neste momento. Senhor da glória, Deus eterno, nesta manhã invocamos o teu nome, rogamos as tuas misericórdias sobre a Ucrânia. Senhor, livra esta nação do homem mau e perverso. Deus, faz cessar a guerra. Quanto choro, Deus, quanta gente está sofrendo, desabrigado, refugiado em outros países, que deixaram seus trabalhos, suas casas, estão vivendo à mercê da misericórdia dos outros. Senhor, cessa o mal naquele lugar.
Deus, para que a Rússia se quebrante e se humilhe diante dos teus pés, pois tu és o Senhor da justiça. Livra, Senhor, os inocentes, faz cessar todo o mal naquele lugar. Assim nós oramos em nome de Jesus. Também oramos pelo nosso país. Também oramos pelas eleições nessa nação. Que haja eleições justas, eleições limpas. Senhor, livra de políticos maus e corruptos. Senhor, que a tua igreja esteja atenta à tua palavra e ao santo evangelho, para que não votemos de forma equivocada, muitas vezes pensando de forma ideológica, mas não pensando de forma teológica, defendendo os nossos valores, os fundamentos da fé cristã. Traz, Senhor, maturidade, traz, Senhor, revelação. Em nome de Jesus, assim nós oramos confiadamente, em nome de Jesus. Amém. Também está conosco o pastor Tertuliano, aqui na técnica, né? E essa equipe que, nesta manhã feliz, alegre, né? O Senhor levantou. Teremos agora uma canção com a nossa irmã Sônia, aí do AMPB Alecrim, na cidade de Natal, e logo em seguida iremos apresentar e convidar aqui o nosso querido pastor Misael Lins. Ouçamos essa canção nesse momento. Bem, irmãos, tivemos um problema aqui na transmissão, né, desse louvor. Não sei se será possível, mas vamos convidar aqui agora o pastor Misael Lins. Seja bem-vindo, pastor Misael Lins, à nossa Escola Bíblica Nacional. Então, o pastor Misael Lins vai estar ministrando nessa aula de hoje. Então, pastor, a palavra está contigo nesse momento, tá? E temos aí duas perguntas que ficaram, né? E o pastor Misael Lins pode responder e dar continuidade a essa aula belíssima que foi iniciada domingo passado, sobre adultério, divórcio e novo casamento. Então, com a palavra do nosso mestre, nosso decano de teologia da missão evangélica, diretor do seminário Orlando Graham, pastor Misael Lins, outra vez conosco. Graça e paz a todos os irmãos, meu prezado pastor Cesário Júnior, meu diretor, o diretor de Educação Cristã e Secular, a Josi Castro, aniversariante, como intérprete, e o grande técnico Tertuliano. E em nome do pastor Azemar Luna Salles, saúdo a todos os irmãos da MPB. Amém. Queridos,
duas perguntas que foram feitas para mim. A primeira foi: por que a igreja tem dificuldade de tratar o pecado de cobiça? Pois, conforme Mateus 5:27, o desejar outra mulher é igual ao ato do adultério. Por que disciplinamos quem comete o ato e não disciplinamos quem deseja cometer? Olha, eu acredito que essa resposta não é difícil. Veja bem, é fácil disciplinar quem comete o ato de adultério. Mas como disciplinar algo que está na mente de uma pessoa? O caso, a cobiça. Não cobiçarás a mulher do próximo. A não ser que a pessoa comunique que deseja adulterar com alguém. E isso ainda é difícil, porque está no campo das ideias. E, normalmente, se descobrimos que alguém tem esse desejo, aconselhamos a não fazer. Podemos até deixar a pessoa de molho, mas seria muito complicado formalizar uma disciplina para quem cobiça, não é? A não ser que arranje provas cabais e fique bem contextualizado para todos. Então, não é fácil. A segunda pergunta é: um pastor ou um líder da igreja que cometeu um ato de adultério pode continuar no ministério pastoral ou liderança? Olha, acredito que, se houver um verdadeiro arrependimento dessa pessoa e ela for perdoada pelo cônjuge, que é a pessoa mais afetada, e pelos liderados, creio que depois de um tempo de reflexão, que pode ser até uma disciplina, e a pessoa dando provas de recuperação e vida ajustada com seu cônjuge, sim, creio que pode e deve voltar a exercer a sua liderança. Eu penso dessa forma. Ok? Bem, então essas são as perguntas respondidas, não é? Respondidas para os irmãos. Bem, agora vamos entrar na nossa lição, que é continuação da anterior. Foi um tanto complicado a parada, não é? Porque eu não me dei conta do tempo e, como era uma gravação, tinha tempo determinado, a parada foi abrupta. Eu tinha começado a falar num ponto e aí até andei um pouquinho, mas aí nós vamos reformular aquela parte. Mas antes eu quero fazer a introdução, para que, porventura, se alguém não estava na semana passada, tenha uma ideia do assunto todo. Primeiro, o assunto é divórcio, aliás, adultério, divórcio e novo casamento. Estamos na segunda parte. E o objetivo da lição toda era mostrar como adultério e divórcio são tratados pela lei penal, civil, resolução institucional MPB e o que Jesus ensina nas Escrituras. O texto básico eu não vou ler, já é de conhecimento de todos, mas alguém pode anotar aí, não é? Está lá em Mateus 5, 27 a 32. Aí fomos para o primeiro ponto, que foi adultério do ponto de vista da lei penal e civil. E eu falei que o artigo 240 da lei penal considerava crime com pena de 15 dias a 6 meses de reclusão. Então, adultério era um crime penal. E as pessoas podiam ficar presas durante esse período. Agora, isso perdurou até o ano 2005, porque através da lei 11.106 do Código Penal, essa
pena de 15 dias a 6 meses deixou de existir. Então, não é mais um crime penalizado. Aí, no artigo 1566 do Código Civil, é onde o adultério agora é tratado, o que é que ele faz? Ele arrola os deveres conjugais. O fato é que deixou de ser crime penal para ser crime moral. Depois, no segundo ponto, nós falamos do divórcio do ponto de vista da Missão Evangélica Pentecostal do Brasil. Na realidade, uma resolução. Né? Nós colocamos os vários pontos e quem não tem conhecimento pode pegar o estatuto e vai ver. Eu fiz só um resumo aqui. A Missão Evangélica Pentecostal do Brasil analisa com muito cuidado a questão do adultério, divórcio e novo casamento, à luz das Escrituras Sagradas. E orienta com muita propriedade e reconhecimento. Qual é a orientação geral? Já lá no finalzinho da resolução. Que, no que concerne ao divórcio e à família, reconhece os limites da igreja em atuar nesta área. Então, é uma área muito difícil, não é? Muito difícil. Recomenda, contudo, que as igrejas promovam, em seu âmbito de trabalho, simpósios, reuniões de aconselhamento, encontro de jovens, oração com as famílias nos lares, seguindo assim o exemplo de Jesus Cristo, que em todos os casos mostrou sensibilidade. Então, Jesus Cristo foi sensível, nós também temos que ser. E que a igreja trata o assunto divórcio e família com carinho muito especial para a consolidação da família. Essa é uma bela conclusão da resolução. Não é? Entramos na terceira parte, que era adultério e divórcio do ponto de vista da Bíblia. Um dos textos que dá apoio a isso aí está lá em Provérbios 6, 32 e 33, que diz: o que adultera com a mulher é falto de entendimento. Destrói-se a si mesmo quem assim procede. Receberá feridas de ignomínia e o seu opróbrio nunca se apagará. Pois é. Quem cometeu um divórcio, mesmo depois que tudo passou, mesmo depois do arrependimento, fica marcas. Marcas que vai acompanhar a pessoa para a vida inteira. Independente de ter casado novamente ou não. Não é fácil. O texto diz isso aí, não é? Seu opróbrio nunca se apagará. Então, começamos falando primeiro de Jesus e o adultério. Eu só escolhi um texto e uma frase aí dessa parte que foi ampla, não é? Mateus 5, 27 e 28, que diz: ouvis que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, Jesus, ele diz que adulterar não é somente o ato. Já o que antecede o ato já é adultério. E Martin Lloyd Jones, ele falou: o pecado é aquela coisa terrível que de tal maneira nos ilude, engana, que nos deixa perfeitamente felizes e contentes enquanto ainda não cometemos o ato. Quer dizer, a pessoa está funcionando tudo na cabeça, não é? Acredito que faz até fantasias, mas como não fez no ato, aí está tranquilo, acha que não está pecando. Aí nós entramos no segundo ponto, e é justamente aí, o segundo ponto do capítulo 3º. É aqui que nós vamos partir para a nossa conversa. Algumas coisas eu já tinha falado, só reformulei um pouquinho e vamos continuar, não é? Olha, quando a gente fala de divórcio, é um assunto muito complicado, não é fácil. Não é fácil falar sobre divórcio, porque é um assunto controvertido. Ele afeta as pessoas de todas as maneiras, afeta as emoções, os motivos, há necessidades específicas. É difícil generalizar, queridos, queridas, a multiplicidade
desses motivos e simplificá-los como se fosse uma coisa só, né? E a lei mosaica, ela tinha um tratamento específico para o crime do adultério. Sob a lei mosaica, o casamento era considerado tão sagrado que tanto a noiva como a esposa que cometesse adultério eram sentenciadas à morte por sua infidelidade. E a razão da sentença de morte era o quê? Era esse texto de Deuteronômio 22, 24, que diz assim: eliminarás o mal do mente. Então, eliminar é acabar. Se o adultério era um mal, tinha que cortar pela raiz. Interessante que só via adultério da parte da mulher. É uma coisa que sempre foi complicado para mim entender isso, né? Agora, algum tempo depois da era de Moisés, alguns judeus compassivos, eles aboliram a pena de morte. Não foi a lei, né? Porque todos aí foram leis complementares. Então, esses judeus aboliram a pena de morte e a substituíram pelo termo do divórcio. O divórcio veio para o lugar de morrer. Então, o divórcio era uma medida mais branda para que os adúlteros e adúlteras, que no tempo de Moisés seriam executados, né, se livrassem. Então, o divórcio, na doutrinação de Jesus, está ligado diretamente com o adultério. O que Jesus fala no texto a seguir, acerca do divórcio e novo casamento, está relacionado com a carta de divórcio oficial dos judeus. Que era que dizia a carta oficial dos judeus? Dizia isso. Também foi dito: quem repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Jesus falou aquilo que foi colocado no passado, em adendo à lei. Pois é. E, pelo termo de divórcio, o vínculo matrimonial era completamente rompido, de forma que a mulher podia sair e tornar-se esposa de outro homem, conforme exposto. Aí não era nenhum problema nisso aí, né? Deuteronômio 24, 1 e 2 diz isso. Você analisar direitinho. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, se ela não achar graça aos seus olhos, por haver ele encontrado nela coisa vergonhosa, far-lhe-á uma carta de divórcio, ele lhe dará na mão e a despedirá de sua casa. Se ela, pois, saindo da casa dele, for e se casar com outro homem, né? Veja bem, aqui nós estamos vendo que ela podia, com essa carta de divórcio, casar com outro homem. Mas alguém pode dizer: não seria adultério? Então vamos analisar o restante do texto para verificar quando a união com outro homem se tornaria uma abominação. Não é? A continuação do texto, ele diz o seguinte: e este também a desprezar, e fazendo-lhe carta de divórcio, quer dizer, até aí, ela casou com ele, ainda não é adultério, conforme esse texto completo, né? Agora, e este também a desprezar, e fazendo-lhe carta de divórcio, lhe der na mão e a despedir de sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despedira, não poderá tornar a tomá-la por mulher, depois que foi contaminada. Pois isso é abominação perante o Senhor. Não farás pecar a terra que o Senhor te deu por herança. Então, nós vemos aqui que ele nem fala em adultério, fala agora em abominação. Se essa mulher, depois do próximo casamento, não é? E o outro também despedir e ter que voltar para o primeiro,
aí realmente a coisa fica ruim. Era isso que estava lá. Aqui, explicitamente, não fala de adultério, mas alguma coisa vergonhosa encontrada na mulher. Eu até já tinha falado um pouco sobre isso. De acordo com que esse homem, casado com essa mulher, achasse que seria coisa vergonhosa. O que seria coisa vergonhosa? Poderia ser até ele não gostar da comida que ela fazia, não gostar da roupa que ela vestia, não é? Não gostar do jeitão dela quando ela acordasse de manhã, ou ele tivesse já de olhos para uma próxima e ela não concordasse. Ele se cansou dela, talvez. Né? Então, de acordo com o texto, a primeira parte, Deuteronômio 24, 2, ambos estavam livres para se casarem novamente. Esse texto aqui não se referiu a adultério. Deixou o casamento por causa de adultério. Ele deu divórcio por outros motivos, porque havia uma frouxidão nisso aí. Não é? E os versos 3 e 4, que nós lemos também, mostra que a união com o próximo não caracterizava adultério, e somente se esse outro se desfizesse e ela voltasse para o primeiro. Aí se caracterizaria uma abominação. Não é? Eu não sei que grau de adultério seria a abominação. Bem, queridos, queridas, estou falando dos arranjos hebreus para o divórcio. A sociedade sempre fez arranjos. A sociedade religiosa também fez e faz. Então, Jesus mostrando que as intenções impuras daquele que queria se divorciar por algum motivo que não fosse infidelidade, já configuraria um tipo de adultério. Não é? Quando Jesus, ele afirma, eu, porém, vos digo, que todo aquele que repudia sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, a faz adúltera. E quem casar com a repudiada comete adultério. É fato comprovado que Jesus aprovou o divórcio por causa do adultério. Não é? A pessoa repudiada precisava de um documento que a tornasse liberta. Sim. E era aplicado à mulher, né? Aquela cultura era desse jeito. Essa repudiada, com esse documento, ela se tornava liberta dos laços do antigo cônjuge. O que desejamos saber é que tipo de divórcio Jesus aprovou. Naquela cultura, o homem se livrava da mulher por qualquer motivo. E crime do adultério era aplicado à mulher, somente à mulher, e nenhuma responsabilidade era dada ao homem, quando era adultério. Né? Quando era adultério. Bem, o homem julgava, e não era julgado nessa área. O mundo sempre foi uma sociedade marxista. Graças a Deus que quando Jesus veio, ele veio mudar isso aí. Ele veio trazer igualdade entre o homem e a mulher. Na fala de Jesus, ele atribui culpa ao homem, afirmando que o único motivo pelo qual ele podia se desligar da esposa seria se ela cometesse adultério. Havia uma pretensão de Jesus, que era desmascarar o cinismo desses homens, muito deles religiosos. E essa oportunidade apareceu quando Jesus foi arguido por fariseus que o experimentavam com perguntas capciosas. E nós encontramos isso no capítulo 19. Eu tinha mostrado da vez anterior, bem rapidamente, e eu quero mostrar com mais cuidado, não é? Esse capítulo 19 ajuda decisivamente a mostrar o pensamento mais profundo de Jesus. E este capítulo 19 complementa Mateus 5,32.
né? Mateus 5,32, se lembram? Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudia sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, a faz adúltera. E quem casar com a repudiada, comete adultério. Vamos ver o que é que Mateus 19, dos versos 3 a 9, diz. Ele mostra uma ampliação na explicação de Jesus sobre o assunto, naquele ambiente machista. Vamos ver o texto. Diz assim: aproximaram-se dele alguns fariseus que experimentaram, dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Respondeu Jesus: não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio homem e mulher? E que ordenou: por isso deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Respondeu-lhe: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: pela dureza de vossos corações. Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas não foi assim desde o princípio. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Está vendo? Jesus agora bota a culpa no homem também. Né? Eu falei da semana passada que havia duas correntes neste assunto. Duas correntes rabínicas. Uma chefiada por Hillel e outra por Shammai. Né? A de Hillel ensinava que o homem podia se divorciar da esposa por qualquer motivo. E a de Shammai, somente por causa vergonhosa. Né? Veja bem, os fariseus da época de Jesus, eles preferiam a de Hillel, que era se divorciar da esposa por qualquer motivo, o motivo que o homem achasse. As perguntas de Jesus, irmãos, seria para ver qual seria, né? Aliás, as perguntas que foram feitas a Jesus, para ver qual seria o lado de Jesus. Nessa pergunta aqui, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Eles não queriam aprender, eles queriam ver a opinião de Jesus. Aí Jesus responde com uma pergunta, né? Não temos lido que o Criador os fez desde o princípio homem e mulher, e que ordenou: por isso deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não o separe o homem. Pois é. Jesus mandou que eles lessem as Escrituras e lembrassem que logo no primeiro livro, Gênesis, não é? Que o Senhor criou homem e mulher e mandou que se juntassem. Dessa forma, eles se tornariam uma só carne. E aí estava consolidado verdadeiramente o que é o casamento. A união de um homem e uma mulher. Aqui fica claro que o casamento é exclusivo. Um homem e uma mulher. Com permanência indefinida. Ou seja, será uma só carne. E dessa forma, ninguém deveria separá-los. E eles seriam unidos até que a morte os separasse. Então, eles voltaram a carga contra Jesus, não é? Eles fizeram uma outra pergunta. Responderam-lhe: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Eles achavam que essa seria uma outra lei implementada por Moisés. Mas Jesus respondeu de uma forma diferente do que eles imaginavam. O que é que Jesus respondeu? Pela dureza de vossos corações, Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas não foi assim desde o princípio. Tem essa frase final, mas não foi assim desde o princípio. Jesus lembra para eles, em Gênesis 1 e 2,
que a responsabilidade da manutenção do casamento seria dos dois, marido e mulher, porque passariam a ser uma só carne. Não haveria uma dominação do marido sobre a esposa nesse sentido, nem o contrário. Seriam perante Deus iguais nos acertos e nos erros. A fidelidade deveria imperar no casal que Deus ajuntou. O divórcio nem deveria existir, porque o casamento seria até que a morte os separasse. Essa era a vontade de Deus. Se o casamento fosse sempre o casamento perfeito. Mas a maldade humana trouxe a infidelidade e, em consequência, o divórcio. Fica claro que divórcio na Bíblia não é lei, e sim concessão. Jesus transformou o que eles pensavam que era lei em concessão. Né? Nessas palavras aqui. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, e casar com outra, comete adultério. Olha aí o homem cometendo adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultéria. Esses eram os termos colocados, não é? Colocados. Mas eu quero ler outros textos paralelos a isso aqui, que diz a mesma coisa, né? Marcos 10, 11, diz o que lhes respondeu: qualquer que repudiar sua mulher e se casar com outra, comete adultério com ela. E também Lucas 16, 18, todo aquele que repudia sua mulher e casa com outra, comete adultério. Está vendo? Jesus deixa claro que o adultério é cometido por homens contra mulheres, não apenas como queriam os fariseus, e mulheres contra os homens. Como também o direito do divórcio e um novo casamento só poderia acontecer com a pessoa inocente em relação ao adultério. Biblicamente, pelo menos nas interpretações que temos, parece que outro motivo seria insuficiente para provocar um divórcio e novo casamento. Como afirma John Stott em seu livro Sermão do Monte contra a cultura cristã, ele diz o seguinte: a única situação em que o divórcio e o novo casamento são possíveis sem transgredir o 7º mandamento, não adulterarás, é quando o casamento já foi quebrado por alguém ou algum sério pecado sexual. Neste caso, e só neste caso, Jesus parece ter ensinado que o divórcio seria permissível, ou pelo menos poderia ser obtido sem que a parte inocente adquirisse mais tarde o estigma de adultério. Sim, parece que o único motivo para o divórcio e novo casamento seria o crime do adultério. Mas eu quero abrir espaço para uma reflexão mais profunda. Seria tão bom que teólogos de várias denominações cristãs estudassem mais a fundo isso na Bíblia, vendo possibilidade de um estudo mais profundo, mais acurado, dentro das Escrituras Sagradas, sobre qual a abrangência da palavra adultério. Porque até onde conhecemos, é uma relação direta com relação sexual ilícita. Mas, uma pergunta que se faz: e outros crimes dentro do casamento? Como deveria ser tratado? Irmãos, eu não quero aqui trazer uma nova doutrina sobre adultério, mas é uma preocupação de que nós devemos pensar mais, sermos sensíveis como Jesus foi, e nem sempre somos. Não é? Nas palavras de Jesus, o repúdio por qualquer motivo já seria adultério. Isso nas palavras de Jesus. Mas eu posso dar a minha opinião, não é a opinião da MPB, mas a minha opinião. Sabe? É uma reflexão. Porque eu, pessoalmente, sou fiel às determinações da minha igreja. E nunca vou furar isso. Porque falamos de relação adulterada.
falamos de produto adulterado, documento adulterado e por aí vai. Acredito que na evolução da iniquidade dos nossos tempos, precisamos analisar mais cuidadosamente casamentos que não parece que Deus ajuntou. Não é? Talvez pessoas que não tinham vocação para um verdadeiro casamento tenham se juntado. Verdade. E eu penso, será que os que realmente Deus ajuntou não seriam aqueles vocacionados, ou sejam aqueles que permanecerão até que a morte os separe? Não sei, eu só estou questionando. Por quê? Na prática, hoje vemos tantos motivos que poderiam levar pessoas inocentes a pedir o divórcio, como maltratos de todos os tipos, entre cônjuges, regime de escravidão entre um cônjuge e outro, e ainda o sofrimento dos filhos, ameaças de morte, entre tantas misérias que existem em uma multidão de casais. Será que isso não seria um tipo de adultério? Eu só estou colocando isso para pensarmos. A minha pergunta seria, será que essas situações perigosas e muitas vezes fatais não seriam um tipo de traição conjugal aos princípios fundamentais do casamento, nesse caso dando direito ao divórcio? E eu não quero nem falar na possibilidade de um novo casamento, porque na prática a gente sabe o que acontece. Mesmo que não seja apoiado pela igreja. Eu sei que é algo que precisa ser estudado cuidadosamente à luz das Escrituras, e eu só aceito que seja estudado à luz das Escrituras, vendo a multiplicação das iniquidades do nosso tempo. Para mim, é um assunto que pode ser mais estudado. Pois, independente de tudo, muitos nos nossos dias se separam por motivos diversos, inclusive incompatibilidades diversas, e casam-se novamente. Eu não diria que teria um apoio explícito eclesiástico, mas essas pessoas casam, talvez fique até de molho por um tempo, mas depois volta à atividade normal. Não é? Parece que é um relaxamento silencioso, permissível e sem melhores explicações. Acho que muitas vezes fazemos vistas grossas, quando na realidade deveríamos enfrentar as realidades do nosso tempo e procurar solução bíblica cabível. Sabe, muitas vezes, vestidos de uma santidade hipócrita, abandonamos descaradamente aqueles que cometem adultério sem dó, sem misericórdia, jogando-os no lixo, porque o seu pecado os desenquadrou dos nossos moldes. Lembremos que Jesus não fez isso. Jesus perdoou um adúltero arrependido. E Jesus perdoa, ele dá a oportunidade de se restaurar. Não é? Vejam esse texto aqui, João 8, 7 a 11. Mas como insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se e disse Jesus: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher ali em pé. Então, erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém, senão a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno. Vai, e não peques mais. Você não é adúltero, meu irmão, minha irmã. Mas será que estão imunes a outros pecados? Será que em algum momento não roubamos algo do outro? Seja lá o que for. Será que nunca difamamos alguém? Será que nunca usamos o documento de outra pessoa para, digamos, uma consulta médica? Muitos já fizeram isso. Crentes. De certa forma, isso não seria o tipo
de adultério? Digo isso para que sejamos mais misericordiosos com os outros que pecam e nunca juízes, porque só Deus é juiz. Que Deus nos ajude a esclarecermos o que precisa ser esclarecido. Eu paro essa parte aqui e quero falar agora um pouquinho sobre padrões de moralidade sexuais. Como é que o crente deve viver? Olha, o crente precisa ser moral e sexualmente puro. Né? Há o texto que diz assim: considerando a vossa vida casta em temor. E outro verso lá em Tito 2,5 diz: a serem moderadas, castas, operosas, donas de casa, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Uma pessoa vive uma vida casta quando se abstém de vida sexual ilegítima ou promíscua. A intimidade sexual, segundo a Bíblia, é limitada ao matrimônio. Não é? O texto bíblico diz: portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se à sua mulher e serão uma só carne. Está lá em Gênesis 2:24. E Cantares 2:7 diz: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o amor até que ele queira. Ou seja, não se precipite desde que o tempo chega. Né? Então, o adultério, a fornicação, o homossexualismo, desejos impuros e paixões degradantes são pecados graves aos olhos de Deus, por serem transgressões da lei do amor. Não adulterarás. Não é? A palavra aqui, em Romanos 1:24-32, mostra a degradação da humanidade por não observar os mandamentos de Deus. Diz assim: por isso Deus lhes entregou nas concupiscências de seus corações a imundícia, para ser os seus corpos desonrados entre si, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os entregou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no que é contrário à natureza. Semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara digno de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que praticam. A humanidade se perverteu. E o mundo se tornou o que ele é hoje. Uma sociedade pecadora, vivendo de forma dissoluta, irresponsável e sem temor a Deus, necessitando de arrependimento, confissão de pecados e aceitação do Senhor Jesus. Não é? E outro texto aqui, lá de Gálatas 5:19-21, diz: ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçarias, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Então, a imoralidade, a impureza sexual
não somente inclui o ato sexual ilícito, mas também qualquer prática sexual com outra pessoa que não seja o cônjuge. Não é? Como diz o texto, nem te deitarás com a mulher de teu próximo, contaminando-te com ela. Não te deitarás com varão como se fosse mulher, é abominação. Nem te deitarás com animal algum, contaminando-te com ele. Nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. É confusão. Está lá em Levítico, não é? Então, é bom observar essas coisas, irmãos, com muito cuidado. Aí nós precisamos do quê? Cultivar o fruto do Espírito na vida da gente. As qualidades do fruto do Espírito, para que nós possamos escapar dessa aqui, que é o quê? É amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E o texto diz, contra estas coisas não há lei. Diz que são de Cristo Jesus crucificar a carne com as suas paixões e concupiscências. Com as qualidades do fruto do Espírito em nossa vida, conseguiremos vencer toda a maldade do pecado, inclusive o adultério. E agora, irmãos, para finalizar, algumas precauções contra o adultério. Houve uma pesquisa feita, né, sobre o adultério, publicada em uma revista americana de psicologia, demonstrou que 92% dos entrevistados acreditavam que a monogamia é algo de grande importância. Veja bem, 92% acha que a monogamia é de grande importância. Porém, desses 92%, 45% admitiram seu envolvimento em uma relação ilícita com a quebra dos seus votos matrimoniais. Está vendo que coisa? Via de regra, o adultério não se dá por acaso. Antes há uma história norteada por passos bem claros e definidos. Você pode estar convergindo em direção ao adultério quando os seguintes passos são dados. Uma necessidade que o seu cônjuge não está preenchendo, como atenção, aprovação ou afeição. Maior conforto em se abrir com alguém que não seja seu cônjuge, um almoço, um encontro, uma carona, correspondência, e-mail, internet, etc. Confidência a outra pessoa sobre o seu cônjuge, problemas e frustrações que você tem com ele. Uma relação de proximidade com a pessoa faz as pessoas procurarem razões de justificativos para se sentirem mais confortáveis, inclusive razões espirituais. De repente, num determinado momento, aprofunda-se o intenso desejo de estar perto dessa pessoa. Você esconde do seu cônjuge o relacionamento que está tendo com essa pessoa, ainda que o processo esteja somente em nível de conversa. Essa situação provoca uma reação química. Quando alguém se encontra conectando-se com outra pessoa que não seja o seu marido ou sua esposa, certamente já se iniciou uma jornada que frequentemente termina em adultério ou divórcio. E aí, para finalizar, quero colocar aqui como se proteger e guardar-se puro no contexto destes. Está aí. Não visite pessoas do sexo oposto a sós. Não aconselhe, se for pastor, não é? Ou aconselhador, não aconselhe pessoas do sexo oposto a sós, no escritório. Não aconselhe pessoas do sexo oposto mais de uma vez sem a presença do cônjuge. Não tome refeições a sós com pessoas do sexo oposto. Às vezes não é possível, mas, se possível, tente evitar. Não beije pessoas do sexo oposto ou demonstre atos de afeição que possam ser questionadas. Não discuta detalhes de dificuldades de ordem sexual
com pessoas do sexo oposto, quando em aconselhamento. Verdade. Não discuta detalhes de problemas de ordem sexual do seu relacionamento com outra pessoa qualquer. Muito cuidado ao responder cartões, cartas ou bilhetes a pessoas do sexo oposto. Faça da sua secretária ou secretário a sua proteção aliada. Ore pela integridade moral de outros membros de sua equipe. Preste contas de sua vida a alguém, por que não? Muitos que fracassaram moralmente tiveram comportamento parecido com esses. Não gastavam tempo com Deus, não prestavam contas de sua vida e nunca imaginaram que isso poderia acontecer com eles. Considere exorbitante o preço da queda. Amém. Que Deus possa abençoar a todos, em nome de Jesus. Amém, pastor Misael, né? Uma lição riquíssima, cheia de conselhos, ensinamentos. Eu teria aqui uma consideração, né, pastor Misael? Será que o número de divórcios que está acontecendo também não é a não observância da palavra de Deus para contrair, né, um casamento? Às vezes não observamos os critérios bíblicos e lá vem os conflitos e as pessoas, quando o problema está lá atrás. Sem dúvida. Quando foi observado a base bíblica, e aí vem aquela situação achando que o divórcio vai ser a solução. É uma situação muito difícil, porque a igreja está negligenciando as escrituras. E as consequências virão. Agora, pastor Misael, tem outra consideração importante. Segundo o pastor leu, né, em Mateus 19:9, com muita propriedade, Jesus disse, né? Pastor Misael, o que fazer, né, na igreja brasileira, ou com a igreja brasileira, quando nós temos tanta gente que adquiriu um novo casamento, onde o divórcio não foi por infidelidade? E não houve, assim, talvez, ameaças, né? Não, a gente não se ama mais, e não sei o quê. Aquelas desculpas, sabe, que o amor acabou, como se o amor pudesse acabar, né? Nós temos um problema sério. E nós nos calamos sobre isso. Nós nos calamos. Porque, segundo a Bíblia, é adultério. E a gente precisa considerar essa verdade bíblica, né? Porque é muito grave o que está acontecendo no seio da igreja evangélica. É como se a lei civil substituísse a Bíblia. Não, eu divorciei perante o juiz, eu posso casar de novo. A base é a Escritura. Isso é fundamental. Sem dúvida. Só quis fazer essas considerações aí, pastor, porque a situação não está boa. A igreja precisa voltar ao Santo Evangelho para uma santificação. Queridos, nós também queremos, nesse minuto final, anunciar aqui esse curso, né, da nossa querida professora Josi Castro. Está aí a informação. Participe desse curso, porque com certeza, né, será uma grande bênção. Você que quer ser intérprete de Libras, vai ser um ministério maravilhoso na sua igreja. Pastor Misael, ore ao Senhor nesse momento e assim encerraremos a nossa escola bíblica desta manhã. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para falar da Tua palavra. Senhor, e este assunto, um assunto muito complicado, muito complicado mesmo. Eu mesmo sofri um pouco para ordenar essa palavra sobre divórcio, porque não é fácil. Sim, Deus. Meu Pai, que nós possamos, ó Deus, aprender contigo e que nós possamos, os casados, que possam conservar os seus casamentos,
que cada um possa cuidar do seu cônjuge da melhor maneira possível, Amém. para evitar qualquer situação, Senhor, que possa causar adiante uma separação e um divórcio. Sim, Senhor, porque é verdade, é verdade. Um divorciado, eu acredito que ele também carrega uma carga pesada. Carrega. Da mesma forma que um adúltero carrega, um divorciado também carrega. Porque muitas vezes ele é divorciado, deixou outra família e teve filhos. Aí contrai outro novo casamento e tem filhos também. E como é que fica? Qual o cuidado dos filhos dessas duas famílias? Oh, Senhor, tem misericórdia. Que nós possamos orientar nossos jovens para que eles possam fazer casamentos corretos, bíblicos, que eles possam se conhecer durante a vida deles, ainda no namoro, ainda no noivado, e que possam consolidar um casamento que vá até quando a morte os separe. Sim, meu Deus, ajuda-nos nisso aí. Queremos te rogar pelas nossas famílias, por todas aquelas que estão sofrendo por causa de casamentos que foram acabados. E muitos desses estão dentro das nossas igrejas, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoa cada família representada aqui, entre esses que estavam participando. Em nome de Jesus, aquele que vive e reina eternamente. Amém. Amém. Obrigado a todos. Até o próximo domingo com mais uma Escola Bíblica Nacional. Deus vos abençoe poderosamente.